Platão, Santo Agostinho, Susan Haack. Quer aprender a argumentar como esses filósofos? Clica no link do comentário fixado. Tem uma questão aqui no chat, já indo para as questões do chat. O Vinícius Rodrigues, ele pergunta se há, de fato, um maior desacordo na filosofia do que em outras áreas, ou se isso é um mito, né? Porque é realmente, assim, se a gente pede para mesmo para uma área que tem um monte de discordâncias, psicologia, né? A gente fala um fato qualquer, aí a boa parcela dos psicólogos concordam. Na filosofia parece que, sei lá... Tudo, né? Tudo pode ser questionado. Mas aí, isso é verdade mesmo, né? A filosofia tem muito mais desacordo? Eu, assim, da minha experiência com pessoas de outras áreas, nas áreas das ciências sociais e das ciências humanas, eu penso que há fortes desacordos, mas que funcionam mais por escolas, digamos, não? Em linguística há certo tipo de escolas, e na psicologia também há certas escolas sobre certo tipo de abordagens à linguística, e na economia também acontece isso, não? Que há certos tipos de escolas de economia diferentes e que têm desacordos que são substanciais sobre quais são os princípios económicos, e, quer dizer, são questões muito substantivas. Nós vamos um bocadinho mais além, na filosofia, porque para qualquer tese filosófica já alguém defendeu uma tese oposta ou 10 teses diferentes, ou que não sejam compatíveis entre si. Mas esse problema tem a ver com a natureza da filosofia ela mesma e com o que nós fazemos como filósofos, em que os vários compromissos que nós tentamos assumir quando tentamos defender uma posição logo têm implicações para outros tipos de compromissos. Eu indiquei isso no início, não é? De que certas respostas sobre a existência de desacordo parecem assumir certas teorias sobre o significado, essas teorias do significado parecem assumir certas coisas sobre a natureza da realidade, que por sua vez podem ter consequências sobre a natureza da justificação. Portanto, os desacordos que nós possamos ter teóricos dentro da filosofia podem gerar, digamos, alterações de posição ou questionar posições em diferentes outras áreas da filosofia ela mesma, porque as questões acabam por muitas vezes estão relacionadas a implicações de uma questão para outra questão. Okay. Não sei se respondi suficientemente à dúvida que ele tinha. Ok. Tem uma questão aqui, a do Vinícius também, mas que eu acho que dá para complementar com essa outra. Ele pergunta se, para atribuirmos progresso em uma disciplina, a formação de consenso é necessária para todas as áreas, ou se isso depende, né? Por exemplo, o consenso seria mais importante na ciência do que na filosofia, né? Então, para a gente dizer que uma área ela progrediu, digamos assim, ela tem que estabelecer um acordo, né? Um consenso ali entre os teóricos daquela área, ou dá para você ter um monte de discordância e ter progresso mesmo assim? Não, eu penso, assim, há questões... há questões sobre as quais há consenso, tanto em filosofia... Obrigada, Vinícius, pela pergunta. É uma pergunta interessante. A formação de consenso é importante. Os primeiros pontos sobre os quais é importante que haja consenso, muitas vezes, são questões metodológicas. Sobre consenso como proceder. Né? Consenso sobre qual é uma resposta que merece... Qual é a pergunta que merece ser respondida? Qual é uma pergunta filosófica séria que merece ser respondida, por exemplo? Qual é um tipo de objeção que seja relevante? Há questões que... Quer dizer, portanto, nesse aspecto, pode haver mais tendências metodológicas e por isso relaciona-se também com o ponto que eu estava a mencionar antes, que vinha da tua pergunta também, que era das escolas de pensamento, quer dizer, em geral, nas ciências humanas, por exemplo, eu não estou a falar das ciências de natureza, mas mesmo aí pode haver variações sobre qual é a metodologia relevante e o que é que se pode estabelecer. Há questões sobre as quais realmente se pode estabelecer consensos e que há critérios de prova mais ou menos bem estabelecidos, não é? De descoberta científica, descoberta sobre aspectos da realidade que não se conheciam, e existem os padrões metodológicos que estabelecem quais são os critérios da prova. Por exemplo, quando se fazem descobertas sobre um tratamento médico, tem que se ter feito testes no número elevado de população, tem que se ter seguido critérios epistémicos importantes, como tem que ter havido um grupo de controle, tem que ter havido um grupo que tenha tomado um placebo que não tenha sido o tratamento,
se existem efeitos secundários aparentes, tem que se despistar que a causa desses efeitos secundários não possam ter sido outras causas. Portanto, há relativos consensos metodológicos que são adotados como bons métodos conducentes a descobrir qual é o melhor procedimento, por exemplo, neste caso, descobrir qual é o melhor medicamento para fazer uma prescrição, por exemplo, qual é a melhor vacina. Esses tipos de consensos não resolvem todos os aspectos, não resolvem nos casos em que possa haver efeitos secundários, como em quase todos os tratamentos há alguns efeitos secundários. Se esses efeitos secundários, as questões muitas vezes acabam por ser de fazer um contrapeso de um efeito com respeito a outros, se é melhor isto, dado que existem estes efeitos secundários, se existem questões éticas sobre se as pessoas podem... Será a minha filha, desculpem, a passar aqui atrás. Vou-lhe dizer para ela desaparecer, um momento, desaparece. Que vai desaparecer no mundo. Deus... Essa se cuida, tá de máscara em casa. Bom, o que é que eu estava a dizer? Então, há questões nas quais é importante haver consensos. Eu penso que às vezes assumimos que na filosofia que existem muitos desacordos, mas há muitos aspectos nos quais existe algum acordo, mas que muitas vezes também têm a ver com escolas de pensamento, digamos. Por exemplo, na filosofia da linguagem há pessoas que são fregeanas e há pessoas que são russellianas ou neo-russellianas, não é? Em filosofia política também há escolas de pensamento diferentes. E dentro de cada escola há certos critérios metodológicos que são preferidos com respeito a outros. Portanto, eu penso que a diferença não é tão grande assim e que pode parecer-nos maior... pode parecer-nos maior nos casos da filosofia, enfim... há pessoas que pensam que a filosofia experimental que nos pode revelar coisas importantes, há pessoas que pensam que métodos a priori, de reflexão a priori, a partir de princípios, são preferíveis a métodos de filosofia experimental. Quer dizer, existem diferenças de facto, mas de novo, eu penso que um aspecto que é importante é que sempre exista e que se preserve a capacidade de tentar encontrar... pontos de contato e a capacidade de responder e de dar razões em resposta a diferentes perspectivas e diferentes tomadas de posição dentro da filosofia, por muito diferentes que possam ser os resultados, as teorias que alguém possa dar, e que o mais importante acaba por ser se uma teoria está bem defendida. Há filósofos como David Lewis que defendiam teses... Se nós ouvimos a tese à partida sem ler David Lewis, parece-nos que esse senhor deve estar louco, não é? Um senhor que defendia que existiam mundos possíveis iguais, tão reais como o atual, que não tem nenhum contacto com o mundo real, que não são simplesmente recursos conceptuais para tentar imaginar alternativas, mas que são mundos reais e que existem, as contrapartes são uma pessoa como eu, mas que existe noutro mundo possível, a sério, mas com um bocadinho diferente, eu sei lá, com cor do cabelo um bocadinho diferente da minha, e que seria outra Teresa noutro mundo possível. Parece-nos uma ideia extraordinária, mas quando ouvimos as razões que ele dá, achamos as razões convincentes e persuasivas e é difícil refutar. E, portanto, nós damos valor a estas perspectivas com um filósofo que é sério, como era David Lewis, que é honesto, como era David Lewis, que é vou apresentar aqui uma série de razões, uma série de argumentos e vou levar estes argumentos à consequência que me parece ser a consequência mais lógica que se segue daquilo que eu estou a defender. E vamos ver onde é que isto me leva. E leva-o a pensar que os mundos possíveis alternativos têm que ser tão reais como o mundo em que nós estamos. Enfim, e sobre isso realmente nós podemos ter posições muito diferentes porque nem sempre estamos constrangidos somente por aquilo que nós podemos experimentar ou testar no mundo real. Não sei se ajudou, mas penso, enfim. Espero ter respondido. Olá, eu sou Ila Marinho, eu faço mestrado em filosofia. Ofereço para vocês um curso introdutório, leve e didático sobre como argumentar como um filósofo. O curso custa somente R$40 e não R$39,99 para te ludibriar, porque um bom filósofo não faria isso. É um curso de 40 horas com explicações e exercícios. O que você acha de aprender a argumentar como um filósofo? Clica no link do comentário fixado e você vai aprender tudo sobre isso.